Boa noite, igreja. Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e abrir nossas Bíblias em Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Amém? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas livre-nos de todo mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Vamos dar uma glória a Deus? Amém. Abre nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 47. Amém? O tema nessa noite vidas transformam vidas. Vamos falar juntos? Vidas transformam vidas. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua presença, Pai, para glorificar o teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui. Obrigado pela vida dos irmãos que estão assistindo o culto, Pai, pelo Instagram, pelo Facebook e depois no YouTube. Que essa palavra possa também abençoar a todos que estão longe, Pai, distante, Deus, e que precisam, Deus, de uma vida transformada. Pai, essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, hoje não falei irmãos, né? Irmãos, o texto, o versículo que nós lemos nessa noite, é um versículo que fala de uma consequência, de um resultado, de um trabalho da igreja em Atos. Nós sabemos que o contexto todo desse versículo, nós podemos pegar a partir do versículo 42, daqui a pouco, vamos ver que é uma igreja que ela foi formada no processo do crescimento, da santificação do Espírito Santo. E nós podemos observar alguns fundamentos dessa igreja que nós temos que seguir, porque é a primeira igreja, a igreja formada após o derramamento do Espírito Santo. E esse tema que eu escolhi nessa noite, Vidas Transformam Vidas, é de um livro que eu estou lendo, que se chama De Volta aos Princípios, do pastor Fabrício Freitas. A Convenção Batista Brasileira, juntamente com a Junta de Missões Nacionais, tem se preocupado muito com as igrejas batistas da Convenção. Ela se preocupa muito com este lado aqui da igreja.
e os espaços vazios desse lado. Como crescer numa igreja, como aumentar o número de pessoas na igreja, como crescer na igreja de uma forma saudável, não somente em numerosos números, mas em qualidade. Pessoas que entregam sua vida para Jesus e que querem realmente servir, que não vai abandonar o barco logo no início. A preocupação da Junta de Missões Nacionais e da Convenção Batista é essa: como alcançar as pessoas aí fora. Nós fizemos aquele congresso, nós participamos lá do Capacitário, já tem mais de um ano, e tem praticamente um ano que eu estou participando de um treinamento online, de igreja multiplicadora. E o que é ensinado e orientado nesse grupo de treinamento é que nós possamos voltar ao princípio, retornar ao princípio, onde tudo começou, onde tudo deu certo, que é um relacionamento pessoal e individual, que se transforma num relacionamento intencional. É um mais um, é eu discipulando mais um, é meu marido discipulando mais uma pessoa, a irmã Antônia, as irmãs, cada um discipulando um, e no final do ano, multiplica essa pessoa com você, serão duas pessoas, uma pessoa a mais, contando com você na igreja. É um trabalho de vidas transformando vidas. E o versículo 47, eu pedi o grupo para deixar lá, no 47, e o tema, o versículo fala: acrescentava-lhes o Senhor. Por que acrescentava o Senhor? Porque eles, a igreja de Atos, eles estavam pautados na palavra de Deus, em resgatar pessoas no relacionamento pessoal, o que é o papel da igreja hoje, que é o nosso papel como cristãos. Nós precisamos voltar à palavra de Deus na igreja de Atos para resgatar pessoas no sentido de levá-las a Cristo, como André fez quando Jesus apareceu. Ele levou o Simão a Jesus. Olha, nós encontramos Jesus. E depois foram aparecendo os outros discípulos que Jesus foi selecionando ali para formar o início de uma igreja, de um tempo de ensino e crescimento da palavra de Deus, relacionamentos, vidas, casas, pessoas próximas, ensinando e orientando. O versículo 47 fala ainda: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, as pessoas aí fora, elas têm que ter simpatia com a igreja. As pessoas aí fora não podem falar: nossa, lá na igreja batista tem pessoas de cara fechada, não cumprimenta a gente na rua. Eu não vou lá naquela igreja, não. Eu vou na igreja que as pessoas são carismáticas, que abraçam, que cumprimentam, que perguntam como é que está, que envia mensagem. E graças a Deus, irmãos, nós temos recebido mensagens de pessoas que vêm aqui na igreja, que visitam e que estão vendo esse relacionamento, essa intenção da igreja. Eles elogiam os procedimentos que nós estamos adotando na igreja, de receber, de enviar mensagem. Isso é um relacionamento intencional. E o versículo fala que contando com a simpatia do povo. A igreja de Atos, ela agradava a comunidade. A igreja de Atos, ela era querida pelo povo. As pessoas gostavam. Por quê? A igreja de Atos, eu falo igreja, quando eu falo as pessoas, os irmãos, eles davam testemunho de vida. Eles eram referência de testemunho. Mesmo que existisse ali pessoas, como existe hoje pessoas que não aceitam Jesus, que não querem servir ao Senhor, mas eles estavam vendo o testemunho daquela igreja, de como eles eram pessoas diferentes, transformadas pelo Espírito Santo. Uma vez que eles já tinham entregado arrependido a Jesus, e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida deles, o processo de santificação, aquela igreja estava fervorosa para o crescimento, o aumento do reino de Deus. Eles estavam ali no primeiro amor, empolgados ali,
encontrava o apóstolo Paulo quando ele se chamava Saulo, como as pessoas viam ele? Como as pessoas falavam de Saulo antes dele conhecer Jesus? Como as pessoas falavam de nós antes de conhecermos Jesus? Como era a nossa vida antes de Jesus e como é a nossa vida hoje, depois que nós entregamos a vida para Jesus? A igreja de Atos dava testemunho de como ela era com Jesus e o Espírito Santo guiando elas. Vamos abrir aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 13 e 14. Olha como era péssima a reputação de Saulo. Atos 9, de 13 a 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha como era a reputação daquele homem, de Paulo, antes de conhecer Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós também somos assim. Nós julgamos, nós condenamos, nós criticamos, né? Essa pessoa não tem jeito, essa pessoa age dessa forma. Mas a gente tem que olhar ela com um olhar espiritual, com o olhar do Senhor, porque o próprio Jesus vai dizer para Ananias no versículo 15, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus dá uma resposta para Ananias, porque ele estava olhando Saulo da forma que o Senhor olha. O Senhor ele não olha a aparência, ele não olha a cor, né? Não há racismo com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Ele olha o coração, ele olha a possibilidade de transformação de vidas. Ele olha para nós que temos que olhar para as pessoas que elas merecem e têm que transformar a sua vida. Mas o papel hoje nosso como cristão, como discípulos, né? Nós temos que discipular as pessoas, é falar do amor de Jesus, e quem vai fazer a transformação na vida dela é o Espírito Santo. Cada um tem o seu papel na mudança e na transformação na vida da pessoa. Mas o relacionamento pessoal e intencional, ele deve ser levado em conta, como acontecia com aquela igreja de Atos. Nós vamos ver alguns versículos para frente. Depois que Jesus entra na vida de uma pessoa, como entrou na vida de Saulo, ele se tornou e passou a ser chamado apóstolo Paulo, como as pessoas acham o testemunho dele? Como ele era visto na sociedade? Atos capítulo 23, esse livro de Atos aqui é muito bom, hein? Atos capítulo 23, no versículo 11, o Senhor, ele aparece para Paulo. Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha a palavra do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Olha que palavra abençoada. Aquele homem que Ananias falou que tinha pegado cartas de autorização para pegar os cristãos, para acabar, colocar no cárcere. Agora Jesus fala com ele: ó, coragem, Paulo, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, onde tudo começou ali, a igreja, ele agora tem uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, vai também, faz a mesma coisa em Roma, como se diz: eu sou
o próprio Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, 7, ele vai falar a mesma coisa para o Timóteo, do testemunho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Olha a preocupação que Paulo tem com Timóteo: dê testemunho. Mostre-se pronto na palavra, preparado para os de fora te observem. Porque, meus irmãos, o testemunho que a gente dá, as pessoas aí fora observam. As pessoas veem em você uma referência e vai pedir ajuda, oração, vai pedir você que busca por ela. Por quê? Testemunho. E isso, testemunho, vai impactar. Olha na igreja de Atos, na igreja primitiva. Olha aqui, que foi falado lá, a simpatia da igreja, do povo lá fora com a igreja. Eles estavam ali contentes, satisfeitos, observando a igreja como ela andava, como ela se dirigia. O bom exemplo, a boa reputação da igreja do Senhor, das pessoas que servem a igreja. Um outro exemplo que nós podemos destacar, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 10, nós encontramos o profeta do Senhor também com boas reputações. 2 Reis 4, 8, 9 e 10. Eliseu e a Sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passavam por lá, entravam para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para vir. Olha o que essa senhora diz de Eliseu: homem santo de Deus, santo homem de Deus. Porque ele dava testemunho e passava por eles ali, falando da palavra do Senhor. Agora, irmãos, para finalizar, essa igreja de Atos, essa chamada igreja primitiva, no contexto do versículo 47, desde o versículo 42 até o versículo 46, são mais ou menos 5 versículos. O 47 é o 6º versículo, sendo o resultado, a consequência do trabalho daquela igreja. Quando nós pegamos aqui o versículo 42, nós vemos aqui a perseverança na palavra, na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos andavam com Jesus. Jesus foi o mentor, professor, mestre dos apóstolos. Então a igreja perseverava naquilo que os apóstolos ensinavam. Eles eram testemunhas oculares de Jesus. Então a igreja aprendia com os apóstolos e também na comunhão, no partir do pão nas orações. Então a igreja está unida. A chave da vitória, do crescimento, é a comunhão, a perseverança na palavra e nas orações. A igreja que não ora, ela morre. E a igreja de Atos aqui, no versículo 47 que já lemos, ela estava crescendo. O versículo fala que dia a dia que iam sendo salvos, era acrescentado à igreja. Consequência do versículo 42. Agora o versículo 43 fala: em cada alma havia
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus fala para nós, tudo que vocês forem fazer, é ação do Espírito Santo. Vocês vão receber poder, o poder vindo do Espírito Santo. Por isso que aquela igreja tinha temor, por isso que aquela igreja acontecia o que estava acontecendo, e cada um havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos profetas. Nós vamos ver depois, no capítulo 3, começa a ver as curas, começa a ver os milagres aqui, na qual o Senhor permite que nós conheçamos. O versículo 44 vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o 45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, isso é relacionamento intencional. A igreja, ela era rica, alguns tinham bens, propriedades, e eles estavam muito ligados ao bem material, não, eles estavam nos fazendo mesmo. Vamos ajudar uns aos outros, vamos ajudar quem está precisando. A vida deles ali era marcada pela união e generosidade. Isso as pessoas começavam a ver, por isso que o versículo fala simpatia. Eles caíram na simpatia do povo, porque eles estavam presos aos bens materiais. Os irmãos compartilhavam tudo de bom grado. A comunhão gera um cuidado mútuo. A igreja tinha uma comunhão e observava, porque eles tinham um coração aberto para alcançar as outras pessoas. E o versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, não era nada forçado. A igreja lá não era obrigada a dar nada para ninguém, mas eles faziam ali porque eram motivados pelo voluntariado, pela palavra. Para finalizar, os irmãos entenderem como era essa parte da doação da igreja, porque eles se preocupavam com as pessoas, vendiam as propriedades, né? E fala que os bens distribuíam produtos entre eles, com aqueles que tinham necessidade, mas não era forçado. Os apóstolos falavam com os irmãos: ó, vocês são obrigados a vender, vocês são obrigados a dar. Não entrava no psicológico deles, né? Não mexia com a mente deles, mas eles faziam de bom grado e de bom coração. Por isso que nós temos que voltar às origens, ao princípio da palavra, porque nós vamos ver muito isso aí, as pessoas sendo forçadas, né? É uma espécie de mexer no psicológico da pessoa para dar tudo. Não, aqui eles eram voluntários, é um projeto, é um trabalho social para ajudar as outras pessoas que tinham necessidade. Para confirmar isso, olha o que diz aqui em Atos mesmo, no capítulo 11, do versículo 27 ao 30. E olha que a igreja era bem sucedida, irmãos. A igreja estava crescendo. A preocupação deles não era o financeiro, não era o dinheiro, mas eram vidas transformadas, vidas salvas, porque eles sentiam o prazer de abençoar as outras pessoas. Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30. Ágapo prediz grande fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos ler juntos? Coloque aí no versículo 29.
os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Nada forçado, não tinha uma espada na garganta, não tinha uma pressão psicológica, mas tinha ali era amor, tinha generosidade. É a compaixão que Jesus ensinou para os apóstolos, a igreja aprendia com os apóstolos. Imagina, irmãos, a igreja e os apóstolos aqui, aí vinha o apóstolo Pedro, depois vinha João, e começava, Jesus fazendo desse jeito. Jesus ele tinha compaixão. Aconteceu um fato daquela mulher lá que estava sendo quase apedrejada, mas Jesus não olhou o coração dela, olhou para o coração. Imagina, irmãos, a igreja sendo ensinada pelos apóstolos, que tinham uma convivência com Jesus, aí passando isso para a igreja, e eles viam ali a necessidade de ajudar o próximo. Algumas vezes nós já fizemos isso aqui, um púlpito que foi doado, aquelas roupas do bazar que nós tínhamos aqui, uma igreja, uma cidade, uma igreja do interior, não me lembro da cidade, tinha uma chuva muito forte lá que acabou com tudo, e nós enviamos para uma igreja de Laranjeiras, do pastor, e eles ficaram tão felizes com tanta roupa que foi, e nós ajudamos lá e foram abençoados. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possamos ter um coração generoso, ajudar e ter compaixão, nada de forçar, nada de fazer pressão, mas isso tem que partir do coração que serve verdadeiramente o Senhor, porque vidas transformam